E aí galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Jaguar, o seu professor de Biologia. E se você ainda não está me seguindo no Instagram, corre lá, beleza? A aula hoje é sobre filoanélida, então bora de anelídeos depois da vinheta. Solta! Galera, esse vídeo será dividido em 4 assuntos. O primeiro assunto a gente vai falar das características gerais. Depois a gente vai falar da diversidade. Depois dos sistemas e por último, é claro, da reprodução. Só que antes de começar, vamos ver quem são os principais representantes desse filo. Esse filo, ele é geralmente lembrado pelas minhocas, então as minhocas é um representante do filo Annelida. Mas não só as minhocas, os sanguessugas também são anélidas, e até mesmo os poliquetas. Ah, e não podemos esquecer de falar do minhocossu. Aposto que você não sabia que esse bicho existia, né? Então vamos começar falando de características gerais. E a primeira característica geral é que os anelídeos são vermes segmentados. Isso cai bastante na prova, então se liga. Cada segmento desse, cada anel desse, tem o nome de metâmero. Então os anelídeos apresentam metâmeros, que nada mais é do que esses anéis, do que esses segmentos. Os anelídeos podem habitar tanto ambiente aquático, sendo esses ambientes de água salgada ou de águas continentais. O que é água continental mesmo? Água continental é água doce. E também os representantes desse filo podem habitar ambientes terrestres. Os anélidas apresentam a característica de cavar, eles podem ser animais cavadores. E graças a essa característica, esses animais podem ocupar nichos que outros animais não podem, como por exemplo o solo, e podem também ocupar nichos como por exemplo o fundo de oceanos e mares. Alguns anelídeos são detritívoros. E o que isso quer dizer? Bem, ser detritívoro quer dizer que se alimenta de detritos, de restos orgânicos. E graças a essa característica de ser detritívoros, alguns anelídeos, como as minhocas por exemplo, têm uma importância ecológica muito grande, que é a de ciclagem da matéria. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer então que lembra aqueles ciclos que a gente estuda na ecologia e que a gente estuda desde bem pequenininho que alguns elementos químicos têm? Então, alguns anelídeos auxiliam no ciclo desses elementos químicos. Importância ecológica, ciclagem da matéria. Por quê? Porque são detritívoros, comem detritos, restos orgânicos. Eles apresentam cerdas pelo corpo, e graças à presença dessas cerdas, eles conseguem se locomover. Então as cerdas têm a função de auxiliar na locomoção desses indivíduos, como por exemplo, esse poliqueta desse vídeo. Esses animais secretam, logo apresentam uma cutícula que protege o seu corpo externamente. É uma cutícula bem fina e transparente, só que ela tem a função de proteção do corpo desses animais. Os anelídeos são celomados. O que isso quer dizer? Olha só, isso quer dizer que eles apresentam uma cavidade interna que, olha só, é totalmente revestido pela mesoderme ou por tecidos que vieram da mesoderme. Então esses animais são celomados, ou seja, eles apresentam essa cavidade interna totalmente revestida pela mesoderme. Esses indivíduos, por serem celomados, apresentam um líquido que é chamado líquido celomático, que é um líquido que fica dentro do celoma. E graças à presença desse líquido, esses animais eles apresentam um esqueleto hidrostático, beleza? Então os anelídeos apresentam um esqueleto hidrostático que é gerado através do líquido celomático que esses animais apresentam na cavidade celomática dentro do seu corpo. E é por isso que eles têm a forma do corpo que eles apresentam, né? Aquela forminha cilíndrica, porque eles apresentam esse líquido celomático, esse esqueleto hidrostático. Galera, em cada segmento, em cada metâmero desses animais, ocorre a presença de órgãos do sistema excretor, do sistema nervoso e até mesmo do sistema digestório individualizado e sempre repetido. Então, nesse segmento, tem órgãos desses 3 sistemas, depois se repete no próximo metâmero, no próximo segmento, depois se repete no próximo segmento, no próximo metâmero. Como, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, onde temos a presença de órgãos do sistema excretor repetido, ó, nesse segmento, nesse metâmero. Depois, olha só como é igualzinho no próximo metâmero e igualzinho no próximo metâmero. Se repetem, beleza? De forma consecutiva em cada metâmero. Eles são protostômios. O que isso quer dizer mesmo? Isso quer dizer que esses indivíduos, quando ainda embrião, eles apresentam uma abertura chamada blastóporo. E esse blastóporo ele vai originar nesses animais a boca, beleza? E não o ânus.
Nós, seres humanos, somos deuterostômios. Isso quer dizer que o nosso blastóporo origina o ânus. Mas os anelídeos são protostômios. Isso quer dizer que o blastóporo deles, quando eles ainda são um embrião, vai originar a boca. Esses indivíduos também são triblásticos. Isso quer dizer que eles apresentam aqueles 3 fôletos embrionários, que são a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Endoderma, mesoderma e ectoderma, quando esses indivíduos ainda são embrião. Lembrando que a endoderme, a mesoderme e a ectoderme vão dar origem a vários outros tecidos, a vários outros órgãos que vão compor sistemas do corpo desses animais. Mas a gente estuda isso lá na embriologia, beleza? Além disso, esses indivíduos, assim como nós seres humanos, apresentam uma simetria bilateral. Então, quando é traçado um plano de corte nesse sentido, esses animais apresentam um lado esquerdo e um lado direito que sobrepõem. Muita informação, galera? Não conseguiu pegar tudo? Então, olha só. Calma aí que eu vou apresentar agora um quadro para vocês fazerem as anotações de vocês. Então, aproveita esse quadro, faça as anotações, dá uma pausada nesse vídeo ou até mesmo tira um print, beleza? Chegamos no segundo assunto desse vídeo, que é a diversidade. E na diversidade a gente vai conversar sobre 3 classes que compõem o filo dos anelídeos, o filo Annelida. A primeira classe é a classe dos poliquetas. Depois a gente vai falar da classe dos oligoquetas e por último a classe dos iridinos. Então vem comigo. Vamos começar falando então de poliquetas. E olha só galera, o nome poliquetas vem de poli, que é muitos. Né? O que os poliquetas apresentam muito? Eles apresentam muitas cerdas, beleza? Por isso que é poliquetas, tá? E alguns representantes dos poliquetas é o tubícula e também o poliqueta árvore de Natal. Olha que bonitinho esse. Os representantes dos poliquetas são marinhos. E olha só, eles apresentam os parapódios, beleza? Esses parapódios, eles têm a função de auxiliar na locomoção e até mesmo, galera, fazer trocas gasosas auxiliando as brânquias desses animais. Da hora, não é? Os poliquetas apresentam um par de parapódios, ou seja, 2 parapódios, para cada um segmento. Então tem um segmento, um par de parapódios, 2 parapódios. Outro segmento, outro par de parapódios, 2 parapódios. Facinho, né? São cavadores. E alguns poliquetas podem viver em galerias, ou seja, eles constroem galerias dentro do solo, né, que são buracos, né, que estão dentro do solo, devido à característica deles serem cavadores, e eles vivem dentro dessas galerias que eles constroem. Vamos falar agora dos oligoquetas. Óligo, gente, óligo significa pouco. Então, os oligoquetas apresentam alguma coisa em pequena quantidade, em pouca quantidade. E essa coisa é as cerdas. Então, oligoquetas significa os indivíduos que apresentam poucas cerdas. E que indivíduos que são esses? Bem, alguns representantes são as minhocas e os minhocossus. Os oligoquetas são detritívoros, isso quer dizer que eles se alimentam de detritos, de resto de matéria orgânica no meio. E além disso, os oligoquetas, eles apresentam uma estrutura que auxilia na reprodução chamado clitelo. E a gente vai estudar esse clitelo mais pra frente na reprodução. E para finalizar a diversidade, vamos falar da última classe, que é a classe dos irudíneos. E olha só, os irudíneos pode aparecer na sua prova também como aquetos. O A é negação. Então, é os que não apresentam quetos, os que não apresentam cerdas, beleza? Representantes dos irudíneos, dos aquetos, vou chamar de irudíneo, tá? Os representantes dos irudíneos são os sanguessugas, beleza? Sanguessugas são irudíneos. A maioria dos irudíneos são de água doce. E olha só, além dessa característica, eles também são ectoparasitas. Ecto é fora, tá, gente? Então, são parasitas que se alimentam, né, que parasitam o hospedeiro do lado de fora do corpo desses indivíduos. Ectoparasita, tá? E eles são ectoparasita do tipo hematófago, beleza? Hemo vem de sangue e fago de se alimentar. Então eles são ectoparasita que se alimentam de sangue. Galera, olha só que interessante. Os irudíneos, eles produzem um anticoagulante chamado irudina. Um anticoagulante irudina. E essa irudina é utilizada muito na medicina. Olha só, esse indivíduo aqui, essa pessoa, né, ela apresenta um hematoma. E o sangue aqui está coagulado, né? Então, olha só, ele está paradão aqui, bem presente nessa região. Então, precisa de um anticoagulante para que esse sangue
se espalhe pelo corpo do indivíduo, né? Que pare de ficar concentrado nessa região. E aí, um dos procedimentos médicos é colocar sanguessugas. Sim, galera, sanguessugas, anelídeos, irudíneos nessa região. E aí esses ectoparasitas hematófagos que se alimentam do sangue vai liberar nessa região desse paciente a irudina. E nesse momento, o sangue que está coagulado nessa região vai deixar de ficar coagulado devido a esse anticoagulante chamado irudina. Interessante, né? E olha só, não é só a medicina que utiliza da irudina, tá? A indústria farmacêutica, a farmacologia, né, que é o estudo dos fármacos e tal, uma área da farmácia, estuda bastante também esse anticoagulante. Interessante demais, não é? Os irudíneos, assim como os oligoquetas, quem que são os oligoquetas mesmo? Os oligoquetas são as minhocas e os miocossus, beleza? Então os irudíneos e os oligoquetas apresentam uma estrutura que auxilia na reprodução chamado clitelo. Então o irudíneo também apresenta o clitelo, beleza? E esse clitelo ele vai ser utilizado para depositar os ovos desses animais na hora da reprodução. Mas a gente vai conversar mais isso depois. Conseguiu pegar todas as informações da diversidade? Não? Então olha só, vou apresentar agora um quadro para vocês com todas as anotações que vocês precisam ter de diversidade, beleza? Para estar estudando depois. Então olha só, você pode agora estar pausando o vídeo, fazendo as suas anotações. Lembrando que anotar é importante, tá, gente? Beleza? É um processo pedagógico muito importante na formação do conhecimento de vocês. Ou você pode tirar um print, beleza? Fechou? Agora a gente vai falar de sistemas. E olha só, eu vou falar do sistema nervoso com vocês, do sistema digestório, sistema excretor, o sistema circulatório e até mesmo como que esses animais fazem a respiração. Vou começar então falando de sistema nervoso. E galera, olha só, os anelídeos apresentam um sistema nervoso do tipo ganglionar, beleza? Então olha só, esses animais apresentam gânglios cerebrais, tá? Aqui na região posterior do indivíduo. E olha só, na parte ventral, o que é a parte ventral? A parte ventral é a parte de baixo do animal, é a parte como se fosse da barriguinha do animal, tá? Partem dois cordões, ó, um cordão e outro aqui atrás. Dois cordões nervosos na parte de baixo. E olha só, a cada metâmero, a cada segmento, ocorre a repetição do que? De gânglios, né? Então olha só, tem um gânglio aqui nesse segmento, um outro gânglio, né? Na verdade são dois gânglios, um gânglio para cada cordão dorsal, para cada cordão que está passando aqui embaixo. Então olha só, dois gânglios, né, se repetindo aqui nesse metâmero, dois gânglios se repetindo aqui nesse metâmero. Beleza? Vamos falar agora de sistema digestório. O sistema digestório dos anelídeos é do tipo completo. Isso quer dizer que esses animais apresentam boca, tá? E apresentam ânus. Sistema digestório completo. Esses animais podem ser herbívoros, né? Se alimentar somente de plantas, de vegetais. Podem ser carnívoros, né? Como um outro animal. E podem ser hematófagos, como por exemplo as sanguessugas que se alimentam de sangue, tá? Olha só, esses animais, quando se alimentam, eles guardam no papo o alimento e depois mandam esse alimento para a moela. Na moela, esse alimento vai ser triturado e depois ele vai passar para todo o intestino. E conforme vai passando no intestino, os nutrientes presentes nesses alimentos vão ser absorvidos para o animal poder sobreviver. O que não for absorvido pelo intestino vai sair nas fezes pelo ânus. Sistema digestório completo com boca e ânus, beleza? Sistema excretor agora. Lembra dos moluscos que eles liberavam as excretas nitrogenadas por metanefrídeos? Então, os anelídeos, assim como os moluscos, também liberam suas excretas nitrogenadas por metanefrídeos, beleza? Lembrando que excretas nitrogenadas nada mais é do que um produto metabólico, né? O que é metabolismo mesmo? É um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo, nas nossas células. E aí, esse metabolismo produz, né, tem como produto várias substâncias que são tóxicas para o nosso corpo, tem que ser mandado para fora. Quem faz isso é o sistema excretor, beleza? E o órgão responsável por fazer isso nos anelídeos são, na realidade, os metanefrídeos, beleza? E olha só, galera, cada segmento, tá? Cada segmento dos anelídeos apresentam então um par, dois metanefrídeos, fechou? Mas onde que estão essas excretas nitrogenadas nos anelídeos? Essas excretas nitrogenadas estão presentes no líquido celomático, aquele mesmo que forma o esqueleto hidrostático desses animais, lembram? Então, ali naquele líquido celomático pode estar presente
as excretas nitrogenadas. E aí o metanefrídeo vai filtrar esse líquido celomático, liberando as excretas nitrogenadas que estão presentes ali. Agora vamos de sistema circulatório. Olha só, o sistema circulatório dos anelídeos é fechado. Isso quer dizer que o sangue ele vai sempre trafegar, ele vai sempre caminhar dentro de vasos, beleza? Então não tem nenhuma cavidade que o sangue, pluf, de repente vai cair. Não, vai estar sempre dentro de vaso. Sistema circulatório fechado. E olha só que interessante, galera. Esses animais apresentam dois grandes vasos principais. Um vaso longitudinal dorsal, então um vaso dorsal, né? Dorso é como se fosse as costinhas, né? Desses animais. E um vaso, galera, longitudinal ventral, um vaso ventral. Lembrando que ventre é como se fosse a barriguinha desses animais. Esses vasos, eles são chamados muitas vezes de coração. É como se fosse um coração, tá? Que esses animais apresentam. Então, galera, na realidade, o coração humano nada mais é do que como se fosse um grande vaso, claro, muito mais complexo, com muitos mais tecidos do que um vaso, só que é como se ele fosse um grande vaso que bombeia o coração. Os anelídeos apresentam, de forma muito mais simples, um conjunto de vasos contráteis que muitas vezes são chamados de coração. Massa, né? Mas esses animais têm que fazer trocas gasosas, né? Então vamos ver como que é a respiração desses indivíduos. Como a pele é fininha nesses animais, os terrestres muitas vezes apresentam uma respiração cutânea, que é uma respiração através da pele, uma troca gasosa através da pele. Já os aquáticos apresentam brânquias, que são órgãos ricos em vaso sanguíneo. Por que tem que ser rico em vaso sanguíneo? Para poder fazer as trocas gasosas, beleza? Mandar embora o CO2 que está ali naquele sangue e jogar no sangue para distribuir para todo o corpo do animal o oxigênio que está vindo da atmosfera. Beleza? Então, os aquáticos fazem respiração branquial, através das brânquias. Esses órgãos ricos em vasos sanguíneos. E aí, galera, deu para anotar todas as informações? Ah, não? Então eu vou apresentar agora para vocês esse quadro, né, com todas as informações necessárias dos sistemas, tá? Para você arrebentar na hora do vestibular, beleza? Chegamos no último assunto desse vídeo, a reprodução. E olha só, galera, os anelídeos podem apresentar tanto reprodução assexuada, que é aquela reprodução que não ocorre a troca de material genético, que forma indivíduos clones, e também podem apresentar a reprodução sexuada, que é aquela reprodução que ocorre troca de material genético, que ocorre fecundação, ou seja, espermatozoide fecunda o óvulo. E esses dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada, estão presentes nesse filo Annelida. Os poliquetas são dioicos. O que isso quer dizer mesmo? O indivíduo dioico é aquele indivíduo que dentro dele tem sistema reprodutor masculino ou sistema reprodutor feminino. Nunca os dois sistemas ao mesmo tempo. Isso é ser dioico. O ser humano, por exemplo, é um animal dioico, fechou? E os poliquetas são dioicos. Já os oligoquetas e os hirudíneos, ou seja, as minhocas, os minhocossus e as sanguessugas, são monóicos. Monóico também pode ser chamado de hermafrodita. O que isso quer dizer mesmo? Bem, indivíduos monóicos e indivíduos hermafroditas são indivíduos que dentro dele, beleza? Dentro deles, eles apresentam tanto o sistema reprodutor masculino quanto e ao mesmo tempo sistema reprodutor feminino. Eles são hermafroditas monóicos, beleza? Os hermafroditas, também chamados de monóicos, quem que são mesmo? Os oligoquetas, minhocas, minhocossus e os hirudíneos, as sanguessugas. Eles apresentam clitelo, que é aquela estrutura que auxilia na reprodução. Tirem as crianças da sala, que agora eu convido você a estudar a reprodução de minhoca comigo. Vem? Vamos estudar então, galera, olha só, a reprodução das minhocas, que é o que mais cai, né? Vamos começar então, olha só, pela troca de espermatozoide entre essas duas minhocas. Lembrando que uma minhoca é monóica, é hermafrodita. Então, olha só, essa minhoca de cima vai liberar espermatozoides na minhoca de baixo e essa minhoca de baixo vai liberar espermatozoide na minhoca de cima. Então, vai ocorrer uma troca de espermatozoides, fechou? Essa região aqui da minhoca e essa outra região aqui chama clitelo, galera. E esse clitelo é responsável por secretar, por produzir um casulo, tá vendo? Ó, produzindo um casulo aqui. E olha que interessante, galera. Vai ocorrer a liberação de óvulos nesse casulo, beleza? Aí esse casulo ele vai apresentar uma movimentação saindo do corpo dessa minhoquinha, aqui, ó.
saiu daqui, né, que é o clitelo, saiu daqui e se locomoveu para cá. E aqui tá cheio do quê? Dos óvulos, beleza? Quando esse casulo tá passando por essa região, o que que tem aqui nessa região? Espermatozoide, galera. Olha só que essa outra minhoquinha entregou. Olha só, espermatozoide, beleza? Esses espermatozoides agora vão fecundar os óvulos, beleza? Então, união de óvulos com espermatozoides, gerando ovos aqui, ó, cheio de ovinhos aqui embaixo, beleza? E olha só, esse casulo continua se locomovendo, saindo do corpo, beleza? Em direção a sair do corpo, tá? Ir para o ambiente. E aí, galera, vai chegar um momento que esse casulo vai se liberar. Liberação do casulo com os ovos. Vai se liberar no ambiente. Esse casulo agora, cheio de ovinhos, vai passar um certo tempo onde esses ovos vão eclodir, liberando novas minhoquinhas para continuar o ciclo feliz e contente. Conseguiu pegar todas as informações? Não? Então, de novo, eu estou apresentando o quadro para vocês, tá? Aqui estão todas as informações. Copia essas informações, aperta pause, tira print, beleza? Então, galera, vamos resolver aqui um exercício de vestibular para a gente ver como é que mais ou menos cai, né, uma questão sobre a Annelida e para poder fixar melhor o conteúdo. E o exercício diz o seguinte: um biólogo encontra uma nova espécie de animal de aspecto vermiforme, um verme. A princípio, fica em dúvida se este é um representante do filo Annelida ou Nemátoda. Para decidir entre as duas opções, você recomendaria que ele examinasse a presença de. Então você vai recomendar para o biólogo que ele analisa a simetria bilateral. Galera, tanto os anélidas quanto os nemátodas apresentam simetria bilateral. Então, não é A. B. Segmentação corporal. Galera, um verme que apresenta segmentação no corpo, que apresenta metâmero, é os anélidas, beleza? Nemátoda não apresenta segmentação, não apresenta metâmero. Guarda B. C. Sistema circulatório aberto. Galera, lembrando que os nemátodas não apresentam sistema circulatório, tá? E os anélidas apresentam sistema circulatório, só que é um sistema circulatório fechado e não um sistema circulatório aberto, como a alternativa C está falando. Beleza? Então, não é C. D. Sistema digestivo completo. Galera, tanto os anélidas quanto os nemátodas apresentam um sistema digestório completo com boca e ânus. Então, não é D. C. Sistema nervoso difuso. Não, galera. Tanto os anélidas quanto os nemátodas são vermes que apresentam um sistema nervoso do tipo ganglionar e não difuso, como a letra E fala. Então a alternativa correta, alternativa B, beleza? Galera, era isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, já sabem, deixem aquele joinha, compartilhem esse vídeo com seus amigos e se inscrevam no canal, beleza? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui!